Num grupo de fungos são conhecidas perto de 100 mil espécies. Esse grupo tão diverso inclui espécies que. Então, o que acontece? A gente aqui está falando dos fungos, que vão estar no reino fungi. Então, a gente tem que saber algumas Sim. características. Quais são as principais? A gente tem que saber que os fungos, eles vão estar dentro de um reino separado dos reinos animalia. Então, dentro dos reinos, vão ter 5 reinos. Vão ter o reino Animal, animalia, dos vegetal, animais. Qual isso. foi o outro que tu disse? Vegetal, Dos vegetais de Itália. Qual mais? o da plantas, das plantas, reino É, que o planta. vegetal das plantas, né? Que é o plantae. Aí tem os Ah, tá. animais dos vegetais que são o plantae, né? Que tu quer dizer. Isso. Tem o do reino fungi, que é o que a gente tá vendo, beleza? Beleza. Tem o reino monera. Tu sabe o que que tem no reino monera? Bactérias. As bactérias. E tem por fim o reino protista, que nele teria os Isso. protozoários e algumas espécies de algas. Só que está tendo uma redivisão das algas no reino protista. Então a gente tem esses 5 reinos. E dentro desses reinos, a gente vai ver que vai ter o reino fungi, onde vai ter os Sim. representantes, os próprios fungos. E a coisa mais importante dos fungos que você tem que saber é que eles são heterótrofos. É aí que eu tenho um pouco de dificuldade nisso, já que tem o teu caso. Heterótrofos e autótrofos. Autótrofos é que faz seu próprio alimento, o que depende. Perfeito. Autótrofo, alto, ó, alto. Eu mesmo faço, entende? Então, eu mesmo Uhum. vou fazer meu próprio alimento. Hétero, Certo. lembra de diferente. Então, heterotrófico, aqui a gente pode ver, heterotrófico, ele vai ser alguém que precisa pegar alimento no outro, e alguém que é diferente dele, entende? Então, por exemplo, os animais são autotróficos ou heterotróficos? Heterotrófitos. Heterotróficos, porque, tipo assim, a gente tá dentro do reino animalia, dentro dos cordados mamíferos. Então, por exemplo, Uhum. quando a gente vai se alimentar, Maria Laura, a gente não vai pro sol. A gente pega o quê? Vai, come algum animal, come alguma planta e vai digerir as moléculas dela. Então, é heterotrófico. O reino vegetal, o reino plantae, ele é autotrófico. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai mesmo produzir os seus próprios alimentos, entende? Pelo meio da fotossíntese. Então, vai ter essa diferença. Quando a gente pensa no reino fungi, sabes algum representante do reino fungi? Não, de cabeça não. Sim, Os cogumelos. sim. Tu acha que os Aqueles fungos cogumelos são mais de também parecidos com as tem plantas ou com os animais? nas plantas. Pronto. Isso é um mito. É onde. Esse aqui é o famoso pega bobo. Desculpa, mas é o famoso pega bobo de reino fungi. O que que acontece? Os cogumelos ficam parecendo com as plantas. Aí os alunos pensam, nossa, então quer dizer que os fungos são mais próximos das plantas. Mas na realidade, os fungos, eles são mais próximos dos animais. Então eles têm uma evolução mais ligada com os animais. Então as características, Porque são heterotróficos. isso. Então, tipo assim, quando a Entendi. gente fala dos fungos, a gente vai lembrar que ele é mais parecido com os animais. Então, as características que tem nos animais vão ser mais próximas do que os fungos. Então, quais são as características? Heterotrófico. Agora é heterotrófico por absorção, beleza? Tem que lembrar isso. Então, o que acontece? Quando os fungos vão pegar e eles vão se alimentar, eles meio que vão pegar aqui e eles vão soltar as enzimas dele. Tchu, tchu, tchu. Entende? Hum. Então, o que acontece? Ele Uhum. joga a enzima lá, fora do corpo dele, extracorpórea, aí vai digerir isso fora do corpo dele e depois ele vai absorver os nutrientes. É diferente da gente. A gente faz o quê? A gente come o alimento e esse alimento é digerido no nosso estômago, no nosso intestino, e depois a gente absorve. Mas tu concorda que na gente, animais, a gente digere dentro da gente, nossas enzimas ficam dentro? Não. Tu não concorda não na Mas, gente? não, eu concordo que a gente come, digere o sistema alimentar. Já o fungo é diferente. É, É, primeiro, ele vai tipo, soltar as enzimas para fora. É tipo assim, pensa, na nossa saliva tem a amilase salivar. A amilase isso. salivar, ela vai ser o quê? Responsável por digerir o amido. Isso Sim. aqui vai estar na nossa boca.
Então, o que acontece? Quando a gente pega a amilase salivar e digere o amido, o que que vai acontecer? A gente vai botar uma enzima que vai facilitar a quebra do amido. Aí o que acontece? É como se a gente pegasse, basicamente, nossa saliva e jogasse num pão que tá na mesa. E começasse a digerir o pão. Entende? Como? Com a saliva Uhum. que você jogou fora. Aí, com isso, depois você absorve os nutrientes que restou do pão. Entendeu? É isso que os fungos fazem. É meio nojentinho, mas é o que eles fazem. Entendi. Deu pra pegar? Aí uma Deu coisa, sim. o amido é um exemplo de quê? Tu lembra? O amido é uma reserva energética do carboidrato. Carboidrato, perfeito. E quem tem amido? São os animais ou são as plantas? Todos. Ah, ah. A reserva Porque, energética das plantas vai ser o amido. E a hum, reserva energética dos animais vai ser o glicogênio. certo. Então o que Das acontece? plantas, É, perfeito. Então, quando a gente come a planta, tipo assim, batata cozida, tô comendo a batata cozida, eu vou começar a digerir o amido, entende? Então, o que acontece? né? Eu vou digerir o amido e ele vai virar glicose de novo. Aí eu vou transformar em glicogênio no meu corpo, caso eu for guardar, entendeu? Uhum. Entendi. Mas acontece que a digestão, a gente digere o amido, mas a gente não produz o amido, entende? Entendi. Uhum. E a nossa reserva energética é o glicógeno. Gênio, perfeito. Aí, tu chutaria o quê? Se a questão perguntasse a reserva energética do fungo, tu acha que é mais parecido com o amido? É glicogênio. Perfeito. Então, reserva Porque os energética, glicogênio. é, Aí você não tem que memorizar isso. Você faz o quê? Você lembra o quê? A do animal e da planta, que tu já sabia. Aí tu vai lembrar o quê? Os fungos são mais parecidos com quem? Com os animais, entendeu? entendi. Tem alguma Agora tem o... característica que Oi? os fungos e as plantas dividem? Dividem? Eu não entendi muito bem, não. Tem como tu repetir? Tem alguma característica que os fungos e o reino planta dividem? Tu sabe? Assim? Tem, assim, qual é o sentido? Mas é um pouco diferente. Os fungos vão ter parede celular. Os animais, eles não têm parede celular, beleza? Beleza. Mas os fungos têm. Mas tem uma diferença. Qual a parede celular das plantas é feita de qual carboidrato? E celulose. E a do fungo, celulose. E a dos fungos vai ser feito de quitina. Entendeu? Quitina é um coisa para para o exoesqueleto, né? Também É serve para isso. exoesqueleto de quem? Dos artrópodes. Artrópode. Porque vai ter os carboidratos. Dentro dos carboidratos vão ter os mono, o disacarídeo e os Isso, polissacarídeos. Aí dentro dos isso. polissacarídeos vão ter qual? Amido, que tu já disse, glicogênio, Amido, glicogênio, celulose e quitina. celulose e quitina. E quitina. Então, o que que acontece? Amido, reserva energética das plantas, glicogênio, reserva energética dos animais e dos fungos, celulose estrutural, parede celular das plantas, e quitina, parede celular dos fungos. Sabe me dizer um outro grupo que vai ter parede celular também? Deixa eu ver. Tem parede celular. Bactérias. Monera, no caso. É, reino Monera. Aí as bactérias vão ter, deixa eu até ver como vocês querem, peptídeo glicano, beleza? É, Uhum. aí peptídeo glicano, ele também é um carboidrato, mas ele não vai ser um polissacarídeo. Creio eu que não Sim. seja. Eu vou botar a mão assim no fogo, não. Mas é peptídeo glicano. Fui ver aqui como se escreve, mas ó, peptídeo glicano. Isso aqui é importante, viu? Essa questão da parede celular, a composição, cai muito nas provas. Então, o que que a gente sabe dos fungos? Heterotóficos por absorção, glicogênio, parede celular de quitina e que eles são mais próximos dos animais. Mas Então, isso. geralmente, isso aqui é o que cai, entende? A outra coisa, também eles podem fazer fermentação, entende? Uhum. Então, agora vamos para a questão. São sapróbias. Acho que botar até saprófitas, eu acho, né? Fundamentais na ciclagem dos nutrientes, pois sintetizam açúcar a partir do dióxido de carbono. Pronto.
O que Não, é isso aqui que ele tá falando? É de qual processo? do ciclo do carbono, né? Não, do nitrogênio. Opa, vamos com calma. É, Sintetizam açúcar a partir do dióxido de carbono. isso é... Isso está lembrando qual processo energético? Respiração celular ou fotossíntese? Fotossíntese. Então, tu tá vendo que quando você vê isso aqui, você tem que pensar imediatamente em fotossíntese. Ó, tô sintetizando carbono, açúcar a partir do dióxido de carbono no ar. Fotossíntese. Então, esse aqui é o processo de fotossíntese. Ele pode estar botando a palavra fotossíntese, mas ele está explicando. Então, a minha dúvida é o seguinte: os fungos fazem fotossíntese? Não, porque são heterotróficos que dependem Então, de alguém. perfeito. Então a gente descarta. Isso. São parasitas. Tá, alguns fungos podem ser parasitas. Mas não é Procariontes heterotróficos que absorvem compostos orgânicos produzidos pelos organismos hospedeiros. Qual é o erro dessa? Eu não citei, mas qual é o erro? Tu sabe? hum, são heterotóficos, tá certo, que absorve pelo organismo hospedeiro. São procariontes. É o erro Perfeito. daí. Isso aqui é o erro. Por quê? Qual é o erro aqui? Qual é o último grupo que é procarionte? O único. O único é Monera. Isso. Não, pronto. Tá Monera, certo. isso. Protozoários são eucariontes, viu? O único grupo procarionte, reino Monera. Beleza? Beleza. Aí o que acontece? São comestíveis, pertencem Hum. a um grupo de fungos primitivos que não formam corpos de frutificação. O que O acontece? que Alguns seria fungos. codificação? Pronto, isso aí tá ligado com a reprodução dos fungos. Então agora eu vou te dar um negócio. O que é? Quando você for fungos, é um conteúdo que, quando você vê a reprodução dos fungos, ele é bem chato. É muita coisa para decorar. E geralmente as questões não costumam cobrar reprodução. Então, geralmente, quando você vai ver fungos, você consegue responder quase todas as questões, todas, basicamente, que não for uma específica de reprodução, de vestibular, bem aprofundado, com isso. Então, o que que eu vou te dar uma dica? Ficou estranho? Não sei dizer. Pertence a um grupo de fungos primitivos que não formam corpos de frutificação. Tá errado porque a questão dos corpos de frutificação, ele tá ligado com a questão da reprodução, beleza? Tá ligado com essa partezinha daqui. Mas vamos ver as demais. Formam com as raízes das plantas associações chamadas de micorrizas. Já ouviu falar sobre as micorrizas? Já são bactérias. Pera, são bactérias. Pronto. Você Uhum. deve estar confundindo com outra coisa, entende? Porque o que acontece? Micorrizas, elas estão ligadas com a questão da absorção. A relação das micorrizas é uma relação ecológica muito importante. Isso aqui é outra coisa que cai bastante. Micorrizas estão ligadas com absorção e aumento da Uhum. superfície de contato. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, as plantas, elas vão se ligar, as raízes das plantas vão estar junto com os fungos. O que acontece é assim, esses fungos, eles Sim. vão crescer, ramificar. Oi? Uhum. Correto, né? Essa alternativa. É. Algo que Uhum. acontece, essa superfície de contato vai aumentar, porque vai ser os fungos em contato com a planta, com as raízes da planta. Aí isso vai aumentar a absorção, entende? Então, por exemplo, tem a planta aqui, aí tem a raiz dela aqui até aqui, beleza? Aí os fungos Uhum. vão se associar com ela e vão fazer isso aqui, ó. Eles vão para mais longe. Então, isso aqui vai aumentar a superfície de contato e essa planta vai conseguir absorver mais água e sais minerais, entende? Uhum. Aí o que acontece? Isso aqui é micorrizas, beleza? Aí isso Beleza. aqui é bem importante para você ver. Aí calma aí que eu chego na partinha que tu teve Velocidade dificuldade. e Beleza? absorção, né? Oi? Oi? É uma capacidade de absorção, né? As micorrizas. Aumenta, mas ela vai ser uma relação ecológica entre plantas é, e, e fungos, beleza? Isso. Beleza. Aí o que acontece?
Letra E, porque tá errada. Porque fotossíntese não faz. Perfeito. Então, ó, Hum. realizam, como é que eu posso dizer? Realizam respiração celular na presença de oxigênio e fotossíntese na ausência desse gás, sendo, portanto, anaeróbicos facultativos. O que acontece? Se não tiver oxigênio, eles fariam o quê? Fermentação, porque eles são heterotróficos. Eles não podem fazer fotossíntese, beleza? Beleza. O Henrique, eu também tenho uma dúvida, a gente tá falando em anaeróbio e anaeróbio e aeróbio. Anaeróbico, anaeróbio e como? Aeróbico, né? Aeróbio. Isso. É... Só um segundo. Eu tô tentando lembrar o nome da relação ecológica entre bactérias é, e, e as raízes. Que é aquelas que vão aumentar a quantidade de... Então, são as rizobactérias, mas vamos... Do rizóbio. As leguminosas, pronto. Eu já te explico. O que acontece? Anaeróbico é sem a presença de oxigênio. Então, quando a gente está falando de uma relação ecológica, ou da relação ecológica não, de um metabolismo anaeróbico, é porque não vai ter a presença de oxigênio, beleza? Nada, Enquanto tipo, quando a não gente tem. está falando de aeróbico, a gente está falando com a presença de oxigênio. Então, quando a gente fala de respiração celular, beleza? Beleza. Quando a gente fala de respiração celular, tem que ter a presença de oxigênio? Sim. É aeróbio. Isso. Então, a respiração celular vai ter O2. Se tem O2, vai ter a questão de ser de um processo aeróbico, beleza? Aeróbio. Porque ele Beleza. vai ter a presença de oxigênio. Enquanto for fermentação, vai ser anaeróbico, porque não vai ter a Aeróbio. presença de O2. Aí tem o quê? Tem Entendi. os aeróbicos obrigatórios e os anaeróbicos facultativos. Objetivos. Quando for aeróbico obrigatório, significa o quê? Ele só vive se tiver na presença de oxigênio. Se não tiver, morre. Entende? Agora, Uhum. quando é um aeróbico facultativo, ele consegue viver com ou sem oxigênio. Porque quando ele tem oxigênio, ele faz respiração celular. Quando ele não tem, ele vai fazer fermentação. Beleza? Entendi agora. Obrigada. Agora, tu viu que tu errou essa porque tu sabia de outro conteúdo, né? Porque, ó, formam com as raízes da plantas associações chamadas micorrizas, mutuamente benéficas pela troca de nutrientes. Eu acho que nesse caso, tu confundiu com a questão das leguminosas, né? E com o ciclo de nitrogênio, que eu até falei É, um pouco. porque quem faz isso são as leguminosas. O ciclo de nitrogênio, ele vai estar ligado com as leguminosas. Então tem micorrizas, beleza? Então nunca esquecer isso. Tem as micorrizas Que é o fungo. com as raízes das plantas, beleza? Sim. Fungos, É uma relação ecológica mais, né? positiva para os dois. Enquanto que as leguminosas vai ser uma relação. Eu ainda estou esquecendo, tem outro nome para dizer. Leguminosa é o tipo da planta. As leguminosas, elas fazem uma associação de bactérias, beleza? Sim. Com plantas. Aí aqui nas leguminosas, que vai ter o mutualismo obrigatório, que vai estar ligado com o ciclo do nitrogênio. Porque elas vão aumentar a absorção de nitrogênio pela planta, entende? Porque vai estar auxiliando no processo de transformação em nitrato, que é a forma que a planta absorve. Então as leguminosas vão ajudar muito nisso, em nitrato e amônia, e isso vai ser pelo processo de quimiossíntese. Então deu para tu ver as duas diferenças? Essas duas costumam cair muito. Então de fungos, tu só tem que saber isso, entende? Só, né? Uhum. Mas tu tá vendo que eu peguei o simulado. Foi um conteúdo que tu já viu, concorda? Então eu não vou fazer uma correção Uhum. simples, eu vou fazer uma correção aprofundada. Então se eu errei, eu fiz o quê? Eu revisei os reinos. Então eu tô vendo o que é aqui? Classificação geral dos organismos. Vi os reinos, revisei principalmente o reino fungi, mas eu fiz algumas anotações sobre o reino animalia, sobre o reino vegetal.
um plantar, né? Sobre o reino Monera, eu adicionei Uhum. aqui do peptídeo glicano. Eu revisei as características dos fungos, que são heterotróficos, tem a glicogênio com reserva energética, paricelar de quitina. Então, eu fiz uma revisão geral dos fungos e nesse processo eu puxei outras pontes. Eu fiz um ponto com carboidrato lá da bioquímica, entende? Com Uhum. carboidrato da bioquímica, vendo os polissacarídeos e as funções. Eu vi também sistema digestório, quando revisei a amilase salivar, que vai digerir o carboidrato, o amido, e não vai ser no pH neutro. A gente revisou a parte de aeróbico, anaeróbico, revisou as relações ecológicas com as leguminosas, as micorrizas, entende? A gente viu quais eram os procariontes. Então, tu concorda que foi uma questão, mas eu fiz uma revisão de todo o conteúdo e muito mais? Então você Uhum. tem que tentar fazer isso. O que acontece? No início você vai sentir dificuldade. Você vai demorar muito para fazer isso. Entende? Vai demorar muito. Como é que eu posso dizer? Não vai fazer associações diretas, mas quanto mais você for fazendo correções detalhadas assim, Maria Laura, aí você pega e evolui. Entende? Então, tipo, se tiver a oportunidade de usar monitor, usa monitor. Se tiver a oportunidade de tirar dúvida com alguém, tira. Às vezes chega assim, ó, minha amiga aqui, ou meu amigo, não sei, tá estudando com alguém do lado, me diz algo dos fungos que tu sabe. Aí ele complementa. Aí tu anota o que essa pessoa disser. E você vai pegando ideias de várias pessoas, entende? Eu sempre corrigia minhas questões assim, porque ajudava bastante. E tipo assim, eu tinha muito uso de monitor lá no Medway, então eu usava direto para conseguir pegar muitas ideias de muitas pessoas. Então era uma coisa que ajudava bastante, entende? Mas deu para tu pegar como fazer essas correções? Sim, obrigada.